Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aqui está a palavra de Deus para que nós possamos meditar. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tenho ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me convém esse mistério manifestado pela revelação, como vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, queridos radiovintes, amigos, aqui está a igreja, um projeto do Senhor, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, conforme Efésios 3:10. É isso que é a igreja, é a graça do Senhor, é o poder do Senhor, é a sabedoria de Deus revelada na igreja. A igreja, um projeto maravilhosíssimo de nosso Deus aqui na terra. A igreja comprada pelo sangue do Senhor. A igreja que representa o Senhor. A igreja que é a figura, que é a fé, que é o poder soberano de Deus aqui na terra, no coração do homem. A igreja tem sua origem na presciência de Deus, relevante responsabilidade de ser o instrumento da revelação de seus mistérios ao mundo. Cabe à igreja revelar, cabe à igreja orar, cabe à igreja trabalhar, pregar a sabedoria de Deus aos corações daqueles que estão na obscuridade, vivendo uma vida tão longe do Senhor por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, porque o inimigo assim tem projetado. Enquanto Deus fez um projeto maravilhoso, que é a igreja, para iluminar a igreja, para dar à igreja sabedoria, poder, como ele entregou, está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 16, 17, que ele disse: esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônio. Quer dizer, uma sabedoria incomparável, um poder sobrenatural que está na vida do homem, quando ele é uma pessoa transformada, que segue os passos do Senhor. Enquanto isso, o inimigo também tem um projeto. O projeto dele é de matar, de roubar, de destruir, de enganar, de tirar essa luz que brilha no coração do homem. Está escrito na palavra de Deus, 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, sendo Deus com D minúsculo, que é o próprio Satanás, veio com a intenção de tirar do homem a visão espiritual. Mesmo ele ouvindo, mesmo ele olhando, ele ainda não crê, para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é o poder de Deus na vida dessa pessoa. Mas aquele que acerta com a porta, aquele que é iluminado por Cristo, entra e faz parte desse projeto, é uma pessoa iluminada. Então estamos iniciando aqui, portanto, uma palavra atual, glória a Deus, esse comentário baseado em um tema sempre atual, ou seja, a igreja de Cristo. Se lembre, a igreja de Cristo.
Não é a igreja de Francisco, a igreja de Maria Esperança, de Sebastião, a igreja onde as pessoas rezam, faz macumba. Não é isso, não é uma igreja morta, não é uma igreja perdida, que não tem Deus, e sim seus deuses feitos de gesso, de barro e de bronze. Nós estamos falando aqui da igreja de Cristo, uma igreja viva, que tem o poder sobrenatural, a sabedoria de Deus em seu coração. Hoje nós estamos aqui a observar sobre ela como um projeto concebido na mente de Deus, aleluia, desde a eternidade, glória a Deus, cujo detalhe para a sua realização foram sendo executado etapa por etapa, aleluia, através dos tempos até a sua inauguração sobre a terra. Está escrito na palavra de Deus que desde a antiguidade veio, portanto, o projeto. Vieram os patriarcas, os profetas, a lei de Moisés, que era o grande legislador do Velho Testamento, vieram etapa por etapa. Essa etapa aí passou. Jesus mesmo disse em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até João, mas daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então, nessa segunda etapa agora, que é a parte do Novo Testamento, do sangue de Cristo, que não é mais sangue de cordeiro, do Velho Testamento, como antigamente sangue de gado, de bode, alguma coisa, sei lá, do que eles ficavam a oferecer, mas sim sangue de um Deus vivo, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que eu digo assim? Porque, meus irmãos, amigos, até hoje, ainda hoje tem macumbeiro, feiticeiro, ainda oferecendo sangue de animais aos demônios. Na verdade, tem isso aí, são sacrifícios aos demônios. Mas aquele que tem um sacrifício a Deus, ele observa que o verdadeiro sacrifício foi feito por Jesus lá na cruz. Um projeto oculto no mistério de Deus. Definido o mistério do nosso Deus. Mistério do ponto de vista teológico são segredos revelados. Os mistérios de Deus, o que é isso? Mistérios são segredos revelados a quem? A sua igreja, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Propósitos divinos ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação divina. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele alude ao termo no capítulo 1, versículo 9, dizendo, repete 3 vezes no texto bíblico deste importante comentário que nós estamos fazendo, com o mesmo significado. Ele próprio se encarrega de querer explicar como um ato de tornar a congregação, ou seja, ao congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E inclui o seu raciocínio afirmando tratar-se também dos gentios como co-herdeiros e de um mesmo corpo, co-herdeiro de um mesmo corpo, que é Cristo, e participantes da promessa de nosso Cristo pelo Evangelho, conforme o versículo 6. O termo implica que Deus, ele estabeleceu desde a eternidade um projeto cujo ápice da história só terá sentido e finalização mediante a encarnação do Verbo no passado e a ação da igreja no presente, que foi Cristo que encarnou e a igreja hoje, aleluia, que tem Cristo em seu coração. Isso porque a morte do Cordeiro de Deus, que dá origem à existência da igreja, foi prevista na mente de quem? De nosso Deus, antes do mundo que ele fosse criado. Está lá em Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Então o fato de o mistério ter estado oculto em Deus implica também os seguintes desdobramentos. Primeiro nós vemos, não obstante a linearidade da história, comparada ao de presença do Altíssimo, todos os eventos bíblicos, desde os primórdios da raça humana, contribuíram para a chegada do momento da revelação do mistério de Deus. Aleluia. Segundo, mesmo em relação àqueles casos do livre-arbítrio do homem, o levou a situações de confrontos com o plano de Deus, criando circunstâncias que o Altíssimo agiu soberanamente através desses momentos que passaram, glória a Deus, dessas circunstâncias,
para que o seu propósito não fosse frustrado. Deus tem agido, Deus tem mostrado e tem falado aos nossos corações, revelado seus mistérios. Os profetas do Antigo Testamento, eles assinaram um tempo da graça do mundo sem que eles mesmos tivessem a noção exata de como seria esse indizível manifestação da graça divina. Eles anteviam a revelação do mistério, mas não puderam antecipá-lo. Aleluia. Então o projeto revelado aos homens, Deus revelando um projeto em Cristo, aleluia, a humanização do verbo através do nascimento virginal, aleluia, constituiu-se no início da revelação do mistério de Deus ao mundo. Ali o Emanuel, Deus irmanado conosco, começou a transpor, aleluia, transpor da mente de Deus para a realidade humana e para a parte final do plano que ele determinara. Ou seja, fazer de todos quantos o receberam, quer judeus ou gentios, um só corpo, mediante a promessa do Evangelho, conforme o versículo 6, toda a concepção divina para a redenção humana passa por Jesus, o nosso Senhor. Ele é a pedra angular do projeto de Deus em relação ao mundo. A igreja, consequentemente, não pode ser desassociada de Cristo e nem ele dela. É a sua humanização que cria a igreja e a torna depositária da revelação do mistério de Deus. Queridos irmãos, amigos, assim como o Antigo Testamento insistiu a congregação do povo de Deus, escolhida naquela época por Deus para receber o conhecimento de sua revelação, de igual modo a igreja dá continuidade do plano divino na atualidade, aleluia, tem esse compromisso de estar sempre aprendendo, vivendo um projeto que traz riquezas incompreensíveis. Muitas pessoas não compreendem, não entendem esse projeto do Senhor. Por isso nós estamos aqui a falar essas verdades a você que está nos ouvindo, meu irmão. Se lembre, são verdades maravilhosas, verdades de Deus, que só Ele mesmo para nos trazer e nos comunicar essa parte tão importante que é a sua igreja, a fazer parte dela, a comunicar a palavra, nós como comunicadores, pregadores do Evangelho do Senhor. Um projeto que traz riquezas incompreensíveis, riquezas na universalidade da mensagem. Por exemplo, a tarefa da igreja como parte do projeto de Deus é anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. No versículo 8, etapas de Deus na revelação de seu plano para o homem acerca das riquezas de sua graça em todas as eras. Aleluia! Que é aquela palavra linda e maravilhosa que às vezes nós nem compreendemos, que são coisas maravilhosas através do amor, através da compreensão, do entendimento, da submissão à palavra de nosso Deus. Ou seja, a mensagem do Evangelho da graça de Deus é universal, porque o seu alcance cobre todo o princípio da citação até a comunicação final do propósito divino. Em todas as épocas, a partir do Éden, de um grande homem, nosso pai, chamado Adão e Eva, lá no Éden, o Altíssimo permitiu que o homem, através dos seus sacrifícios, glória a Deus, que apontavam para a cruz, tivesse acesso pela fé às riquezas da graça de Cristo, aleluia. Eles olhavam para o futuro, pois a promessa ainda estava distante, aleluia. Então nós e todos quantos vieram depois, até que o plano de Deus se completasse, olhamos para o pretérito, pois a promessa já se realizou no Calvário, aleluia. Aí sim, as riquezas do conteúdo da mensagem de nosso Cristo, de nosso Deus, essas mensagens reveladas através da igreja. Este é outro aspecto inigualável, aleluia. Que outro povo ou, quem sabe, instituição teria
uma mensagem completa e rica como esta, quem teria? Apenas a igreja, através da ação do Espírito de Deus, aleluia, em minha vida, em sua vida, você, meu irmão, minha irmã, nós que formamos a igreja do Senhor. Aleluia. Essa igreja, ela abre os tesouros das profundezas de Deus para os dias de hoje. Aleluia. Que implica em tomar posse das bênçãos e bênçãos presentes no reino de Deus. E alimenta a esperança do crente quanto à era vindoura, onde fruirá de todas as promessas para aquela época na qual o plano divino será consumado em toda a plenitude. Então, meu irmão, é o que nos dá alegria, o prazer de viver para servir a Deus. No meio de tanta adversidade, de tantos os problemas e todas as coisas que vêm trazendo de consequências ruins para nós, a riqueza do resultado da mensagem de Cristo como projeto de Deus, a igreja tem ainda compromisso com o resultado da mensagem, aleluia. E aqui está um dos segredos de sua existência através do século. O que ela prega, produz frutos e estes permanecem, aleluia. E a alegria do pastor, a alegria da igreja é orar por alguém e ver aquela pessoa crescer, aleluia, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, aleluia. Às vezes aprende mais do que o pastor, porque é dado por Deus, são riquezas profundas que são reveladas de Deus ao coração do ser humano, que integra-se e está integrado à igreja do Senhor. Ao tempo de semear, ao de colher, ambos pertencem à igreja do ponto de vista da proclamação das boas novas do Senhor. Amados irmãos, nenhum sistema político jamais conseguirá colocar no mesmo projeto pessoas de posições sociais tão dispares, né? Quer dizer, umas pessoas tão diferentes, compartilhando do mesmo processo, vivendo as mesmas expectativas e aguardando a mesma esperança. Somente, aleluia, só a igreja que, antecipando a realidade escatológica do reino de Deus, anuncia em Cristo, aqui e agora, a salvação, aleluia, e a ver essa salvação realizada naqueles que aceitam o Senhor, o que implica, entre outras coisas, como resultado da redenção do pecado, em gozo, paz, justiça, solidariedade e esperança, conforme Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, gozo e esperança, aleluia, com esse projeto da manifesta e multiforme sabedoria de Deus na igreja. Aqui, irmão, está o cerne da responsabilidade da igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Essa tem de manifestar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. No versículo 10, o termo multiforme implica em que não uniformizada, não obstante determinadas leis imutáveis que têm se imposto. Quantas pessoas se impõem à lei de Deus, as quais jamais transgride. Ela é de uma grandeza, de uma profundidade incomparável, inclusive ao criar situações que o mundo que nós vivemos e vê, quando ouve, parece coisas absurdas o que eles ouvem da igreja, porque a igreja tem a multiforme da graça do Senhor. Todavia, sempre com o propósito de atrair essas pessoas para os pés do Senhor. São os requisitos que nós observamos aqui. A jumenta que falou a Balaão, ali é uma das situações que ninguém às vezes nem entende, até sorri quando eu ouvi falar que o animal de carga falou. Os corvos que alimentaram Elias junto ao ribeiro lá em Querite. Irmãos, amigos, isso aí é uma coisa importante. O objetivo da igreja, revelar as suas origens, revelar o seu segredo que Deus tem colocado em seu coração. Até mesmo o lodo feito de cuspe para curar a cegueira de um homem. Lá em João 9, 6 a 7. Irmãos, essas e outras experiências vão continuar em regra ou doutrina para a igreja. Então, há uma igreja multiforme para uma sabedoria multiforme. Como projeto de Deus, aleluia, a parte do mistério agora revelado ao mundo, a igreja precisa
corresponder à expectativa divina e proclamar com igual criatividade, multiforme sabedoria de Deus. Não se trata, meu irmão, de mudar a mensagem ou ajustá-la, ou quem sabe trazer uma situação vivente da sociedade, mas significa encontrar canais adequados para a realidade de hoje, as quais pessoas precisam fluir e ainda a água da vida delas participarem, se fizerem saciada. Amados irmãos, amigos, conclusão de tudo isso que nós falamos aqui. Sem que a igreja perca a sua identidade, a obra dos princípios da palavra de Deus, ela tem que buscar estratégias multiformes, através de multiformes mistérios para fazer a sua mensagem chegar ao coração do povo. Porque sem que a igreja perca a sua identidade, tudo isso é possível. Só assim cumprirá a sua finalidade como parte do mistério de Deus revelado ao mundo. Então, aqui está esta palavra aos corações de nossos irmãos e de todo o povo de Deus que nos ouviu nesse momento. A igreja, um projeto de Deus, que nós fazemos parte, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus e na terra, onde quer que seja. A igreja tem sua origem na presciência de Deus e cumpre, aleluia, a relevante responsabilidade de ser o instrumento da revelação de seus mistérios aqui na terra ao todo o mundo. Que Deus possa nos usar, a mim, a você, a nós todos, meus irmãos, como filhos usados para esse trabalho e representante desse reino, onde nós temos um rei, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós somos co-herdeiros, participantes da multiforme graça do Senhor. Oremos para que nós possamos cada dia estarmos mais fortes, mais determinados a levar a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por fazer parte desta igreja que o Senhor comprou com o seu precioso sangue. Aleluia, Jesus, a igreja que tem a sua origem e presciência do Senhor, cumprindo as revelações, as responsabilidades de ser um instrumento da sua revelação, dos seus mistérios a este mundo. Continua conosco, Pai. Estenda a sua mão para nos abençoar e nos ajudar cada dia, pois precisamos, Pai, da tua ajuda para poder continuar essa trajetória de vida. Em o nome de Jesus suplicamos, te agradecendo desde agora e para sempre. Amém.